paralelo a isso, a minha rotina era saía de casa, visitava uma obra, porque quando eu abri o escritório, eu saí da TV em dezembro, em janeiro eu já tinha 3 obras. Uma do meu ex-marido e 2 de conhecidos. Então eu já comecei bombando com alguém trabalhando comigo para fazer a parte técnica, que era que eu não tinha tanto conhecimento, porque eu tinha o bom gosto e eu tinha os contatos. Eu conhecia gente, eu tinha acesso a pessoas. Então aprender a delegar acaba sendo uma chave. É a gestão. Prosperar, a famosa gestão de pessoas. Muitos homens que tu entrevistaste, muito falam, não tinha quinta série, eles construíram impérios, eles tinham uma mulher cuidando da casa. Quando eles chegavam, a comida estava pronta, a casa estava limpa, os filhos estavam criados de banho tomado, com os temas feitos. Então acaba que essa mulher, ela merece essa valorização, né? Por muito tempo não teve isso, então é importante. É um conjunto, é uma dupla, é uma empresa familiar, acaba sendo, né? Empreendedores do Bodega de Negócio, então aqui estamos para o segundo episódio com Suelen, essa multiempresária. E agora, então, nós vamos entrar na nossa parte profissional. Do empreendedorismo mesmo. Do empreendedorismo mesmo. De onde que a Suelen, entendeu? Depois de contar toda a história do pai, que o pai é caminhoneiro, a mãe, se separou depois de uma certa idade, mas sempre, entendeu? Educando, encaminhando. Sempre. E mantendo as filhas na linha, né? Vai estudar, agora tu tem que estudar, não tem outra coisa, tem que acabar agora e pronto. Ou seja, a pergunta é, depois daquilo que a mãe falou, me veio agora um insight aí. Na tua vida profissional hoje, quando você começa uma coisa, você acaba? Acaba. Isso foi a lição da mãe, né? É. Entendeu? O gancho que ela falou antes, né? Não tem. Começou a administração, agora vai acabar. Às vezes alguém mais jovem vem falar, ai não, porque minha mãe... Digo, escuta tua mãe tem razão. E muitas vezes a mãe não quer que a gente erre o que ela já errou. Exato. E a minha mãe sempre falou, tipo, ai, não dependam de homem, estudem. Porque, tipo assim, até hoje ela tá com 60 anos e tá na 5ª faculdade dela. Ela tem mais dificuldade, legal, mas assim, ela fez com que... 2 coisas que ela falou. Primeiro, que minhas filhas vão se formar. E segundo, que todas vão casar na igreja. E todas nós casamos na igreja. Aí, como meu pai já havia falecido quando a gente casou, ela que entrou conosco na igreja. E para ela foi uma honra, assim, criar filhas, enfim, né, que são formadas. Para ela, o ser formada, os valores, a índole, o caráter, sabe? E eu lembro de situações, assim, na minha adolescência, quando a gente ia pra festa, do nada, minha mãe aparecia na festa. Tipo, a gente tinha 16, 17, até 18 anos. Do nada, tipo, 2 da manhã ela aparecia na festa e daqui a pouco vinha um burburinho. Ai, onde vocês? Onde vocês? E, tipo, e a festa, eu tô dizendo assim, não era festa na casa da Tuane, na casa, etc. Não, era festa em balada. Ela aparecia, nos encontrava, olhava pra nossa cara e falava assim, faz bafo. Pra ver se a gente tava com cheiro de álcool, se tinha bebido. Porque nessa época a gente bebia, né? Não sei hoje como é que tá as adolescentes. Então, não, assim, ninguém bebe. Ela sempre cuidou muito. Então, talvez a gente não tenha feito várias coisas erradas, porque a gente sabia que a qualquer momento podia brotar de algum lugar. Podia chegar o rondante, né? Podia chegar a fazer ronda. Então, muito legal isso. Mas agora, assim, tá. Então, até ali foi um momento. Eu fui convidada para trabalhar no TV, eu aproveitei a oportunidade, mas nunca foi o meu sonho. Eu tinha aquela coisa comigo, tipo, tá, mas não é isso. Aí eu já era casada, eu já tinha, tipo assim, adquirido várias coisas, já tinha viajado o mundo inteiro, viajava muito, assim, mas me faltava aquela coisa, tipo, é isso que eu quero, sabe? Conectado com um propósito. Eu não sabia, daí as pessoas falavam, daí eu não queria mais trabalhar na TV, tava cansada. Eu tava sempre fui vaidosa, mas aí, tipo, tava cansada daquilo. E daí, o que eu mais escutava era, meu Deus, mas tá na melhor fase, sempre aquela coisa, né? Mas não era aquilo que eu queria. Mas o que tu quer? Eu também não sabia o que eu queria.
porque eu queria muitas coisas. Eu sempre gostei de muitas coisas. Na vida, eu fui fazendo o que aparecia. Eu nunca fiz algo que eu queria. Aí eu cheguei um momento e digo, não, agora... Porque daí tá, eu me formei e continuei trabalhando na TV, né? Então, chegou um momento e digo, bom, agora eu vou fazer o que eu quero. Eu fiquei na dúvida da moda ali, mas eu tenho uma tia, que também é irmã do meu pai, que é arquiteta. E na época eu tinha casado, era casa aqui, casa lá, casa na serra, casa na praia, e muda aqui, muda lá. E eu comecei a... Sempre gostei de moda, disso, daquilo, e eu comecei a pegar o gosto por decoração. Eu sempre gostei de coisas... Eu sempre gostei de estar bem arrumada, de estar bem vestida e de estar em locais que eu me sentisse confortável. Então a beleza, ela faz parte do meu bem-estar. Eu gosto de estar num lugar que eu me sinta bem. Então, um lugar limpo, um lugar organizado, mas eu gosto de coisas fofinhas. Enfim, eu gosto de tecidos, de texturas, sempre gostei. A gente diz que tem pessoas que tem muito um apuro assim pro lado visual. Eu vejo você E eu sou uma delas. De pessoa que daí acaba observando o ambiente, tem esse feeling que hoje tu utiliza na tua profissão. Mas assim, eu gosto de comer sozinha e ter uma mesa posta bonita. Eu gosto de tomar numa taça de cristal. Eu gosto... Tem coisas que eu simplesmente gosto, que eu valorizo. E sempre foi assim. Comecei a pegar gosto pela questão da arquitetura e tal. Na época, meu ex-marido recebia alguns imóveis, isso, aquilo. Daí ficava aquela coisa assim, já que tu tem bom gosto, ajeita lá pra gente alugar ou pra vender, que é mais fácil. Aí eu ia pedir auxílio pra essa minha tia, que era arquiteta. Ela me ajudava com as medidas, com a parte mais técnica, iluminação, blá, blá, blá. E eu, que tinha o bom gosto, ia lá e escolhia. Um dia essa minha tia disse assim pra mim, por que tu não faz um curso de decoração? Eu, olha, por que não? Aí eu estava na TV e... daí um parênteses. Daí eu lembro que várias vezes, às vezes, chegava pra minha chefe, tipo, não quero mais, não sei o que. Daí ela falava... Daí eu lembro que uma vez eu disse assim, olha, eu não quero mais. Só que eles nunca me deixavam embora, porque ou eles aumentavam o salário, ou não sei o que. Aí um dia ela disse assim, olha, eu vou fazer o seguinte, vai ser minha última tentativa. Eu vou te dar uma licença não remunerada. Tu tem até 2 anos. Eu não vou te demitir. Tu fica. Se tu quiser ficar 2, 3, 5, 6 meses, tu fica o tempo que tu precisa, porque tu é um talento que não pode ser desperdiçado. E eu digo, ok. Daí, de fato, eu fiquei 3 meses fora e voltei. Daí eu peguei, tipo assim, Natal, Ano Novo e Carnaval, sabe? Daí eu fiquei meio, tipo assim, daí viajei, fui pra China, fiz várias coisas, daí voltei, vontade de voltar. E realmente, daí eu agradeci ela, daí fiquei mais 1 ano, porque eu ainda não sabia o que eu queria. E foi muito boa, essa minha chefe, ela é jovem, ela tinha quase minha idade, mas ela era, apesar de ela ser a filha do dono, ela era uma mulher, além de ser filha do dono, jovem e bonita, ela sempre foi muito astuta, inteligente, sabe? Aí eu digo, nossa, que bom. Daí eu pensei, eu saí aquele tempo, eu viajei, mas eu fiquei meio que num ócio. Sabe quando tu meio que não faz nada e o tempo passou e quando tu vê tu não produziu nada e aquilo me fez um pouco... Eu digo, não é isso também. Aí nesse meio tempo a minha tia disse assim, por que não faz o curso de decoração? Eu digo, boa ideia. Aí trabalhava na TV, fazia um curso e fazia os estágios, enfim, fui fazendo. Mesmo daí fiz curso de decoração. Aí fui para uma pós-graduação de arquitetura de interiores, antes de sair da TV, que era na Uniriter, que era do lado da TV Pampa. Então eu aproveitava, resumo da ópera. Daí eu pensei, vou sair da TV, vou aproveitar essa popularidade que a TV aberta me dá e vou direcionar para o meu próximo negócio, que seria trabalhar com interiores. Aí eu fiz essa pós-graduação de arquitetura de interiores. Daí eu lembro que o coordenador da pós disse assim, olha, tu vai fazer essa pós, mas a pós, ela não te dá o título de arquiteta. Então, eu sugiro que tu faça uma faculdade de arquitetura, se tu quiseres. Eu digo, não, eu quero a pós. Daí fiz a pós, aprendi muito. Saí, achei que já estava pronta, né? Saí, encerrei em dezembro e no ano seguinte eu já estava na Casa Cor, porque a TV Pampa era uma das patrocinadoras, enfim, da Casa Cor. Mas uma oportunidade. Então a TV me deu muito acesso, porque assim, eu não era da área,
só para vocês entenderem, a Casa Cor, ela é uma das maiores mostras de arquitetura da América, de decoração e arquitetura da América Latina. Então não é assim, eu quero ir. Não é quem quer entrar, é quem eles querem que entre. Então tu tem que mandar um projeto, tem que ser aprovado, tem que ter uma influência. E outra, se paga para estar. Além de tudo, tu paga para estar lá. Então, por eu trabalhar na TV, eu entrei. Não escolhi o que eu queria, né? Mas foi muito bom, porque daí, como o nosso programa, ele era campeão de audiência. Era um programa de entretenimento, mas era campeão de audiência. Então, muita gente me conhecia, mas era um outro público. Então, nesse momento, eu tive que fazer uma transição de carreira. Um programa de entretenimento, que a gente não podia usar calça, era só saia, vestido, roupa de festa, cabelão, super maquiagens, para eu estar fazendo projetos de interiores para as pessoas. Mas foi muito bacana, porque ali eu ativei uma nova skin, como a gente fala hoje, né? Uma nova versão, que era a versão decoradora. Então foi a transição de carreira, que eu entendi muito da questão comportamental. Que ali, então às vezes as pessoas chegavam na Casa Cor e falavam, ué, mas tu não trabalhava na TV? Eu digo, sim. Como era um programa de entretenimento, diga-se, bobagens, brincadeiras, sim. Tive uma certa dificuldade das pessoas me levarem um pouco a sério. Porque, tipo assim, como assim? Eu digo, não, gente, calma aí, eu sou formada, eu sou pós-graduada, e agora eu sou uma profissional da área. Bom, aí foi muito bacana, porque para estar na Casa Cor também a gente tem que ir atrás de apoiadores e tal. Então, por conta dessa exposição da TV, eu tinha uma facilidade de conseguir coisas que talvez pessoas que também entrassem não teriam, mesmo daqui a pouco sendo muito melhores profissionais que eu. Então, a TV Pampa, ela me abriu muitas portas. É um networking. É um networking. Olha, e já tinha assinatura, né? Não, a decoração da minha nova casa, quem fez foi a Sueli. A Sueli, exatamente. E daí era muito legal que toda a mídia que tinha na Casa Cor, todo mundo me entrevistava. Até na Zero Hora, tipo, porque a Pampa e Zero Hora, né, teoricamente eram rivais, até no caderno Casa e Companhia, que era da área, tipo assim, eu sempre tive um holofote sem pagar por isso. E aí o jogo começou a mudar, né? Aí começou a mudar. Entrevistadora para ser entrevistada. Exato. Aí o jogo começou a mudar. Aí eu vi que eu também estava muito crua, eu precisava de muito mais conhecimento. Fui fazer arquitetura na PUC de novo. Fiz o ingresso de diplomado, só que eu já estava com o escritório, Casa Cor, bombando, bababá. A faculdade de arquitetura, ela te exige muito pós-faculdade. Então, eu precisei... Eu fiz quatro semestres, eu fiz 2 anos, mas eu não consegui mais manter. Porque, tipo assim, tava acontecendo, entendeu? Já tinha um negócio, funcionamento, já atuava na área. Já tinha gente trabalhando comigo, já tinha uma equipe, já tinha... E assim, daí a galera me convidando pra tudo quanto era coisa, porque acabava que eu trazia uma mídia pro lugar que eu ia, gratuita, né? Aí eu cancelei a arquitetura e fui fazer um MBA em arquitetura de luxo em São Paulo. Por quê? Porque eu entendi que na faculdade de arquitetura, que é muito bacana, eu trabalho com interiores. Eu aprendia muito, tipo assim, vamos fazer um projeto de um museu, vamos numa praça fazer a topografia da praça, vamos fazer o projeto urbanístico do bairro XYZ. Não era aquilo. Eu ia ter 2 cadeiras de interiores. Aí eu digo, não, para tudo. Não é isso. Eu não tenho esse tempo mais. Eu não tenho mais 16, 17 anos. Aí eu peguei e fui fazer um MBA em arquitetura de luxo em São Paulo, que era só para quem não morava em São Paulo. Então eu ia uma vez por mês, passava um final de semana, aula... Porque o que é a pós-graduação, né? Geralmente é uma vez a cada 15 dias, um dia, ou meio turno, enfim. Daí lá era assim, era uma vez por mês um final de semana, sábado e domingo. Desculpa. Era uma vez por mês, sábado e domingo. E a cada 4 meses a gente tinha uma semana inteira de aula. Então, em 4 meses, uma semana inteira. Depois era um final de semana por mês. Então dava pra gente se organizar com antecedência. E nesse MBA em arquitetura de luxo foi muito bacana, porque eu fiz amizade com arquitetos do Brasil inteiro, que não moravam em São Paulo, porque justamente era para quem vinha de fora. Essa pós, ela tinha uma extensão em Milão,
na Design Week, que era a principal feira de arquitetura. E a gente a gente tinha aula com profissionais com professores que eram profissionais, diferente da faculdade. Então, é que nem ter aula com empresário. Então, a gente, às vezes, fazia visita técnica na obra. Então, eu saía da aula no final de semana e o que eu via... Porque o luxo do Sul é diferente do luxo de São Paulo. Aqui, um milionário tem 1 milhão. Lá, um milionário tem 1 bilhão, sabe? É bizarro, assim. É outra realidade. Realmente outra realidade. Então, eu saía de lá e naquela semana eu aplicava aquilo. Era muito conhecimento que eu conseguia aplicar de imediato. E então, aprende mais rápido, acelera a aprendizagem. Foi sensacional. E fora que a gente aprendia muito com os colegas, cada um trazia. Olha, foi muito... Tanto que melhores amigos que eu tenho hoje são da época do MBA. Aí, bom, enfim, daí eu comecei para Milão. Quando eu comecei a fazer o curso de decoração, eu já tinha ido para Milão com essa minha tia que é arquiteta, uma amiga dela. Ela, vamos para Milão. Fui. Adorei. Enfim, daí comecei aí 6, 7 anos seguindo para Milão nessa época. Aí eu parei tudo que era tipo de viagem, que eu já tinha conhecido todos os lugares que eu gostaria de conhecer, e comecei a fazer viagens para estudo, para feira, para isso, para aquilo, focado nisso. Milão. Daí também fui fazer um curso de design de interiores em Milão, tal do Instituto Marangoni, que era super famoso na época. Continua sendo, era uma referência, enfim. Eu fiquei 3 meses lá, tendo aula todos os dias, tudo intensivo, sabe? Aí eu cheguei num ponto, eu digo, gente, eu achava que sabia muito, não sei nada. Durante as feiras em Milão, a cidade se prepara. Então não é só lojas de decoração, são lojas de moda também. Armani Casa, Armani Residence. O Giorgio Armani, que faleceu agora, ele tem um hotel e ele tem um escritório que é o Armani Architects, que eles têm o Armani Casa, eles têm os hotéis, eles têm as lojas, eles têm milhões de... Eu comecei a entender que tudo estava ligado. Às vezes o que estava na moda na casa era o que estava na moda em estampa de roupa, isso, aquilo. Entendi que na arquitetura de luxo, a base do luxo são os elementos naturais, que é que nem na moda. E é uma discussão muito longa, que às vezes as pessoas falam, não, mas tal coisa é mais tecnológica. Mas não é sobre tecnologia, a gente está falando sobre, de fato, o luxo, né? Que é um mercado à parte. Então, aquilo para mim foi uma novidade em tudo. E foi muito bacana. Paralelo a isso, a minha rotina era saía de casa, visitava uma obra, porque quando eu abri o escritório, eu saí da TV em dezembro, em janeiro, eu já tinha 3 obras. Uma do meu ex-marido e 2 de conhecidos. Então, eu já comecei bombando com alguém trabalhando comigo para fazer a parte técnica, que era que eu não tinha tanto conhecimento, porque eu tinha o bom gosto e eu tinha os contatos. Eu conhecia gente, eu tinha acesso a pessoas que estavam me dando oportunidades. E o cliente, no final, ele quer ver o resultado. Né? Então, trazendo resultado, independente se tinha parceiros que te auxiliavam. Nesse percurso todo, eu aprendi um negócio. Foca no que tu é bom e delega o resto. Não que tu não vá aprender o resto. Tu tem que saber. Mas assim, no que eu era boa? Eu tenho bom gosto e eu tenho facilidade em captar clientes, porque eu tenho relacionamento, eu tenho network e eu tenho capital social. Então, assim, esse foi o meu diferencial em relação às pessoas. Eu estava no local onde eu tinha os clientes para mim. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que isso aqui é crucial e é maravilhoso, então fiquem atentos nessa resposta aqui. Nessa tua experiência toda ali, é legal você estudar quando você está mais maduro, né? Sensacional. É outra coisa. Eu lembro que quando eu fiz a minha segunda faculdade, eu me sentia uma anciã, porque eu já tinha meus 29 anos. 30 anos. Achei que eu ia dizer... Não, 29, 30. Só que quando eu entrei na faculdade eu tinha 16. Então, como eu comecei do início da faculdade, eu peguei colegas de 16 anos. Então, do 16 para 29, 30. É bastante dobro, né? É uma outra vida. Outra vibe. Tanto que, tipo assim, eu me desconstruía para ir pra faculdade. Porque se eu chegasse assim na faculdade, eu era um alien. Eu já era diferente por ser mais velha, né? Sim. Eu também me formei com 43 anos, né? A minha última formação, que foi o marketing foco em empreendedorismo. Aí eu entendi algumas coisas, porque eu sou um cara inteligente, eu me considero um cara inteligente.
E eu aprendi as coisas facinho. E aí eu pensava assim, eu digo, caracas, meu, como que essa piazada aí não quer nada com nada, né, cara? Mas daí eu levo esse senso aí, que eu digo assim, cara, a gente não pode cobrar dos outros aquilo que eles não têm, né? Então, vamos falar ali, ó, dos nossos pais, a gente só tem que cobrar deles por eles nos ter dado a vida, né? E ponto final, daqui pra frente ser gratos por isso, né? E daí eu pensava assim, cara, eu também, quando eu tinha meus 16, 17 anos, eu queria curtir, né? Eu não tava nem aí pra estudar. E agora eu com 40 anos, eu estudando assim, eu pegava os negócios e os caras assim, eles não estavam ali nada com nada. Eu digo, é porque tem alguém pagando a faculdade, Sim. é outra vibe, tu nem sabe. Sim. A bagagem de vida é algo e às que vezes tu tá ali, tu nem sabe se é aquilo que tu quer. Também. Né? Cada um tem uma realidade. E a maturidade vem com o tempo, então é completamente Por diferente. muitas vezes, eu sempre fui assim, ó, uma aluna mediana, medíocre, que nem fala. Eu sempre fui na média, eu nunca fui uma excelente aluna. Já a minha irmã, a mais velha, ela sempre foi a mais inteligente. Ela sempre tirou 10 em tudo. Quando ela tirava, tipo, 8, era uma tristeza pra ela. E quando eu tirava 8, era uma festa. E daí eu lembro que ela falava assim, tá, mas eu tiro 10 sempre, ela tira 8. Daí eles falavam, não, mas é que porque ela tira 8. Sabe? Então, assim, e quando a gente não é tão boa na faculdade, no colégio, na faculdade, isso não quer dizer nada. Porque, tipo assim, depois disso, o que eu acho que o que muda é quando a gente internaliza o potencial que a gente tem, quando a gente foca no que a gente é bom e delega o resto. Claro que no início, eu sempre falo assim, que os negócios, eles são que nem filhos, apesar de eu ainda não ter tido filhos, né? Eu tive um escritório de arquitetura, interiores, né? Tu tem que dar comida, tu tem que trocar fralda, tu tem que... Depois a criança já vai se alimentando, já vai tomando banho sozinha, tu tem que estar sempre em cima, mas já vai indo, e assim a gente vai seguindo. Aí, como é que vieram os coros? Para eu ir eu saía, a minha rotina era assim, eu saía de casa, passava em alguma obra, ia pro escritório, e de noite eu estava na Casa Cor. Todo dia na Casa Cor tem um evento de algum apoiador, de algum fornecedor, e eu estava entrando no meio, eu entrei na Casa Cor quando eu comecei a trabalhar. Então eu precisava conhecer todo mundo, eu queria conhecer fornecedor, eu queria conhecer marcas, eu queria conhecer colegas de profissão, enfim. Então, eu sempre gostei muito de couro e eu tava sempre com uma peça de couro, tipo uma calça de couro, uma blusa básica, tipo agora, tô com uma blusa básica, ó, e uma rasteirinha. E daí eu tava sempre com o cabelo pra cima, assim, um coque, que eu faço um coque, sempre tive cabelão, e eu faço um coque assim, ó, eu faço um nó no meu cabelo. Então eu chegava na obra, até pra ter mais respeito, eu dava uma desconstruída. Era isso aqui, aí sem a pele, sempre tapando, assim, mas sempre mais simples. No escritório, já soltava o cabelo, mas ficava à vontade. Se eu ia receber um cliente, ou ia pra Casa Cor, eu tacava-lhe um salto. Sempre tô com salto no carro. Tipo, hoje eu passei o dia inteiro de salto baixo. Fui pro hotel, me arrumei, porque eu ia vir aqui pra ver vocês. Mas igual, eu tô sempre numa situação que eu tô bem e que eu posso melhorar. Trocando 2 peças. Soltando o cabelo, passando o batom e colocando um salto. Sabe? Sempre uma estratégia. Sempre. Eu gosto de peças que eu consigo usar em várias situações. Então eu comecei... E o couro sempre foi muito caro. E eu sempre tive muito bom gosto. E eu queria coisas que não tinham de couro. E eu comecei a fazer as minhas peças. Porque primeiro era caro. E eu sou daquelas pessoas que quando gosto de negócio, eu quero ter 10 iguais, um de cada cor. Sabe? Aí comecei a fazer para minhas peças. Porque eu queria estar sempre bem vestida. Porque quando eu saía de calça jeans, que eu adoro calça jeans, a calça jeans com uma blusinha básica e uma rasteirinha, tu fica muito básica. E eu precisava passar mais credibilidade, passar mais imponência, porque as pessoas ainda esperavam ver aquela menina da TV, sabe? Aquele glamour. Então eu tinha que ter uma mescla daquilo. Resumo. Comecei a fazer minhas roupas. Aí eu chegava nos eventos, as mulheres falavam, gente, daí eu comecei a fazer cor diferente. Saí do básico, né? Sim. Cor diferente, modelo diferente. Porque daí eu tinha o fornecedor,
que eu desenhava e eu fazia pela metade do valor. E era aquela. E assim, ó, eu saía na obra, é muito gesso, é muito pó. Daí eu passava um lencinho umedecido, já tava limpa, sabe? Aí as pessoas começaram, que linda essa tua roupa. Da onde é que é? Aí começou, eu que faço. Resumo da ópera. Uma coisa que era meu sonho de infância, trabalhar com moda. Eu comecei a trabalhar depois que eu já estava na Casa Cor. Teve um ano que eu fiz uma Casa Cor e eles me deram 2 ambientes. Que era uma barbearia, que eu já tinha feito as barbearias, não sei o que, esses meus clientes. Daí assim, ó, outra coisa, eu sempre conectei negócios. Então, eu tinha feito uma barbearia, daí na Casa Cor eles queriam trazer isso, eu digo, não, mas eu tenho, eles já patrocinaram, já, sabe? Eles me deram 2 espaços, uma barbearia e um camarim. E no camarim, eu fiz 6 peças e deixei penduradas. E aí a menina que recebia as pessoas falava, esse espaço da designer tal, inclusive ela também está fazendo roupas de couro. Aí começou o negócio dos couros, e daí eu sempre quis aproveitar uma oportunidade. Eu pensei, bom, como é que eu vou captar cliente? As redes sociais estavam no início, eu comecei também a divulgar todos os estudos, tudo que eu fazia nas redes sociais, para as pessoas não chegarem e falarem, mas do nada ela virou isso, né? Aí começou os couros e eles tomou uma proporção enorme que virou, num determinado momento, virou a minha galinha dos ovos, assim. Por quê? Porque o projeto, ele tem um tempo para tu faz o projeto até o cliente executar. Às vezes o cliente compra da planta, tu entrega o projeto, faz alguma alteração, mas ele vai executar só quando entregam, que é 1 ano depois, 2 anos depois, ou 6 meses depois. E a roupa, a pessoa olhava, eu postava, ela queria, amanhã já estava na casa dela. Aí começou-se um outro negócio. Eu sabia que esse episódio ia ser fantástico, né? Eu participei de uma palestra, de um evento, onde a Sueli era a palestrante, né? E logo eu vi que tinha muito conteúdo e que o negócio ia ser muito rico. Mas agora já é 11h30, então acho que... Não, é mentira. Ai, que eu falo demais, é que eu tenho muitas coisas. E eu gosto de falar detalhes. Às vezes eu tenho que ser... A minha irmã às vezes fala, corta, resume. Eu digo, eu não consigo, porque tudo tem um contexto. Eu preciso costurar tudo bonitinho, conectar. Não, eu tô brincando. Mas tá fazendo todo sentido a conexão da tua história. Pra vocês entenderem. Tem muita aprendizagem. Exato. Porque a gente vê que como a gente pode pegar o que deu certo pra ti, Suelen, e aplicar na nossa vida. Claro. Nos negócios, nas ideias, nas conexões. Ver uma oportunidade mudou a tua vida. Só que tu estava preparada naquele dia. Estava preparada, mas não estava preparada para apresentar. Imagina, não sabia falar com vocês, amigos. Agora falar para a TV foi um aprendizado. E eu encarei, eu não tive medo. Mas vieram muitas um críticas. conjunto de atitudes, coragem, iniciativa que te fizeram chegar lá. Eu costumo fazer o seguinte, né? Primeiro, falar para os meus amigos também, né? Às vezes eu falo isso para os empreendedores. Primeiro você cria o problema. Depois você vai e resolve, né, cara? Capacidade a gente tem, né? Eu quero lembrar um negócio aqui que você falou. Faça o que você sabe, né? Foque Primeiro, no que tu é bom. Foque naquilo que você é bom. E depois aí você delega o resto, né, cara? Nós temos aqui 39, 40 episódios com o seu. E nós temos aí, vamos falar, 40% dos empresários, dos empreendedores de sucesso aqui do Bodega de Negócio que participaram aqui. 40% deles não tem quem dá certo. E isso, então, vem à tona e vem batendo de frente, né? Batendo exatamente aquilo que você falou, que delegar é muito interessante. Não, é o principal. Eu posso ter uma baita de uma ideia. E eu não sei fazer isso. Agora, eu tenho a minha colega, que é uma ótima profissional. E ela é executora. Exato. A gente tem que saber, e isso é uma coisa que hoje eu trabalho quando eu faço posicionamento de marca pessoal, porque a gente tem que ser sincero conosco, de entender quais são, de fato, os nossos pontos fortes e quais são os nossos pontos fracos. Porque é óbvio que a gente não vai ser bom em tudo. E tu tem que...
e tu tem que ter isso internalizado. É interessante tu saber sobre várias coisas, tu ter a receita de várias coisas. Mas se o cara é bom do churrasco e tu é bom em trazer os amigos, então cada um no seu quadrado. Não que no início, que nem eu falo, tu tem que fazer tudo sozinho no início, geralmente, né? Normalmente as pessoas começam assim. Mas depois, coisas que tu pode delegar, foca no que tu é bom. Então, aprender a delegar acaba sendo uma chave para É a gestão. Prosperar, gestão. A famosa gestão de pessoas. E hoje eu acho que está muito em alta, assim, né? Nessa fase do, assim, vamos falar de anjo investidor, entendeu? Eu crio uma startup, uma grande ideia e tal, busco um investidor, injeta dinheiro e eu faço acontecer. Né? Exato. E aí vem a maturidade do investidor para dizer, não, gostei do teu negócio, vou investir no teu negócio e faz acontecer a coisa. Muito bom. O bom também, o importante é a gente ter o feeling, né? E ter também a humildade. Porque quando a gente tem a ideia, a gente quer sempre ser a mãe da criança, porque nós somos a mãe da criança, né? Sim. E às vezes as pessoas, elas se auto-sabotam com medo de, tipo, não, mas eu sou a mãe da criança. Como que tu vai dar uma coisa que vai impulsionar se eu sou... Como é que eu vou dizer que foi tu que deu... Que tu colocou fogo no foguete se eu sou o foguete. Mas o foguete só foi por causa do fogo, entendeu? Exato. Então a gente tem que ter essa humildade também de reconhecer no que nós não somos bons e reconhecer no outro no que ele é bom para potencializar. Então daí a gente vem trabalhando, daí entra o caráter, entra os valores, porque eu sempre acredito assim, mesmo até nos coros ou até na arquitetura, no início e até na TV, as pessoas elas julgam pessoas que fazem algo parecido, semelhante ou igual como concorrentes. Mas eu procuro sempre trazer como um apoio, porque muitas vezes, hoje, por exemplo, eu tenho vários projetos, mas tem projetos que eu não vou dar conta de pegar, mas eu tenho colegas que eles são os meus braços. E às vezes eles ganham a maior fatia do negócio porque o cliente quer que eu esteja à frente do negócio. Então, assim, se eu tenho colegas, se eu reconheço... Eu não vou ser boa em todas as áreas da arquitetura. Então, eu vou contratar para minha equipe. Se ela não tem um cliente e eu tenho um cliente, daí eu não vou dividir com ela, porque... Não vamos deixar a vaidade de lado, sabe? É difícil, é um treinamento, é algo que requer, enfim, maturidade, talvez, mas é algo necessário. Eu acho que as pessoas se complementam, e até nos coros. Eu comecei a fazer várias coisas. Essa minha irmã, que ela é concursada da Polícia Civil, ela me ajudou muito no início, porque eu tinha escritório, Enfim, é uma longa história, mas ela abriu muitos fornecedores para mim, ela foi atrás de várias coisas. Então, ela era muito boa naquilo. E eu era boa em captar cliente, o cliente só vinha por minha causa. Qualquer vendedora que eu tive até hoje, ou que eu tenho, se eu for te atender e ela for te atender, é outra venda. Mas é por quê? Porque eu tenho um feeling diferente. Por mais que eu ensine coisas, eu sou boa em algumas coisas e outras pessoas não são. Mas eu digo isso porque... Se não fosse ela, talvez os coros não teriam startado, porque eu não tinha tempo para fazer tudo. As pessoas não tem braço de abraçar. Exato. As pessoas falam, nossa, mas como é que tu faz tudo isso? É que eu não faço sozinha. Eu delego, eu foco no que eu sou boa. Daí tu me perguntou, mas tu que desenha tudo? Eu já desenhei. Hoje não, eu desenho algumas peças. Mas hoje eu não faço mais aquela... Porque eu vou conforme... a situação, conforme o momento, conforme a minha vontade também. Porque às vezes eu não tô com saco de fazer determinada coisa. E isso eu acho... eu falo, né, que eu sou uma empresária multitask, eu sou uma polímata. Eu tava falando para vocês dos bastidores, polímata é uma pessoa que faz várias coisas, que muitas vezes é vista como uma pessoa sem foco. Mas ela pega tudo que ela faz e ela costura. E ela entrega algo único que outra pessoa não entrega. Então, eu tenho um exemplo na minha família, inclusive, uma das minhas tias, ela é massoterapeuta, ela é técnica em enfermagem, ela é reikiana, holística,
Ela faz um atendimento que é uma terapia, que é diferente de uma massagista que só faz a massagem. Torna ela única. Torna ela única. E às vezes essa mesma pessoa, ela é julgada porque ela faz várias coisas. E daí nas horas vagas ela é Uber. Bom, nas horas vagas eu apresento eventos. E daí? Apresento evento de beleza, apresento evento de corrida de tartaruga. Apresento, porque também me dá dinheiro e eu preciso do dinheiro. Aí eu ainda não cheguei no momento. E tá tudo bem, que bom, eu também sei fazer isso. Então, fome eu não passo. Né? Então, o que eu quero te dizer com isso? Que a pessoa que ela tem várias habilidades, ela tem que se parar de escutar os outros, porque eu escutava muito, tipo assim, ó, mas tu não é arquiteta? Não, não sou arquiteta, sou designer, tá? Mas tu não faz coisa cor, tu não fez vários cursos, não sei o quê. Não, eu fiz isso, mas uma coisa complementa a outra. Hoje eu tenho algo único. Eu pego uma cliente, eu lapido ela. Eu pego uma cliente, eu posso fazer o escritório dela, eu posso vestir ela, e eu posso transformar ela no que ela quiser. E tudo se comunicar. Porque qual é o que eu vejo assim, a maior incoerência das pessoas? É elas parecerem algo que elas não são. E eu consigo fazer isso 360. Porque, além de tudo, eu sou virginiana, que é um signo que é extremamente perfeccionista. Assim, entendi. Eu não consigo. Uma situação hoje que aconteceu, tá? Eu vim pra cá, nós tínhamos essa nossa situação. Eu tinha uma cliente em Caxias, aproveitei, fui pra cá. Passei em Canoas, né? Eu vou fazendo, a gente faz a logística para tudo ornar. Nesse meio tempo, coloquei um imóvel para o Airbnb e eu não sabia. Enfim, resumo. Precisei resolver uma questão de lençol. Eu pedi para uma pessoa que é doutora, ela é mestre, doutora, isso, aquilo, e comprar um lençol na cor cinza. Pois eu vim a viagem inteira recebendo vídeo, chamada, isso, aquilo, que no final ela conseguiu fazer uma coisa que é simples, que eu poderia, que eu acho tão, sabe? Resolver em 30 minutos. Resolver em 30 segundos. Ou seja, uma pessoa polímata, ela faz várias coisas. Então aquilo chegou um momento que eu parei e respirei assim, ó. É tão simples. Eu não gosto. Como é que eu vou alugar? Eu sou uma pessoa totalmente estética. Como é que eu vou colocar um lençol branco, uma colcha bege e uma manta preta? Eu digo, gente, é tão simples, procurem tudo da mesma cor ou de cores que tenham um padrão cromático que se conectem. Tu entende? Então, assim, eu tenho habilidades que outras pessoas não têm, mas essa pessoa que foi fazer esse negócio pra mim, foi quebrar um galho, foi fazer um favor, ela é muito inteligente para diversas outras coisas que eu não tenho capacidade de fazer. Mas uma coisa tão básica, ela não conseguiu fazer. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente tem várias habilidades, isso é uma dádiva, é um dom. E a gente tem que usar isso a nosso favor, porque isso nos torna únicas. Tu faz coisas, tu tem capacidade de executar, de execução, melhor do que outras pessoas. Steve Jobs era polímata. Leonardo da Vinci era um polímata. Claro, não sou nem aos pés deles, mas tipo assim... Então eu fiquei muitos anos escutando, quem faz tudo não faz nada. Cara, deixa eu fazer tudo e eu faço bem feito. Tu percebeu que essas críticas, na verdade, era a tua força. Com certeza. Teu ponto positivo. Mas isso é uma coisa que hoje eu tenho escutado cristã, né? Quando as pessoas começam a te criticar, Deus está usando elas. Não, a pessoa que te critica, mas olha lá, não faz tudo, mas não faz tudo, não faz nada. Quando as pessoas começam a te criticar, quem te critica tá apontando qual é a tua qualidade. E hoje eu consigo enxergar isso. Coisas que as pessoas falavam, tipo assim, quer aparecer nas redes sociais. Gente, é dali que vem todos os meus clientes. 99%, inclusive pessoas que eu conheço, vêm porque viram alguma postagem minha. Tu entende?
Então, assim, Exatamente. é a maneira como a gente olha as coisas. E a nossa mentalidade, né? Se a gente aceitar olhar aquilo como crítica, vai ser uma crítica. Agora, se tu resolver botar a luz naquilo, pode ser a tua maior virtude. Geralmente é. Pra tudo Tu tem que... Uma coisa que eu falei até na palestra, eu lembro que foi algo que marcou muito. Aquilo que tu tenta esconder é aquilo que todo mundo sabe quando tu entra na sala. Por exemplo, uma pessoa mentirosa, ela acha que ninguém sabe que ela tá mentindo. Mas é aquela pessoa que todo mundo fala, ih, lá veio mentiroso, lá veio mentirosa. Quando ela vira as costas, fala, bah, mas é muito mentirosa. Cara, pega essa tua situação, porque a pessoa que mente, ela sabe que ela é mentirosa. Por mais que ela acredite, na verdade, ela sabe. Só que ela acha que ninguém sabe. Então pega aquele defeito que as pessoas também falam de ti e traz isso pro teu... Essa pessoa sabe contar a história. Exato! Por exemplo. Ela pode ser um excelente copywriter agora na Exato. época das redes sociais. Ela pode... Exato. Vai contar piada, né? Vai contar piada, vai fazer um storytelling, vai tomar uma criar... Então, pessoal, tá fantástico esse episódio aqui. E a mensagem ali, né? Trabalho. Sempre quando a Sueli, né? Ela viajava ali para trabalho, para estudos e tal, ela sempre buscava o quê? Acesso. Quando você é intelectual, quando você é inteligente, eu vou viajar. Aqui, o seu Tarcísio Miquelão, da rede de hotel da Londres, ele falava que nunca quando eu viajo eu só vou conhecer o lugar onde eu vou. Não, eu quero saber o que está funcionando lá para aplicar aqui no meu local de trabalho. Paulo Jeremias, a mesma coisa. Quando viajava lá para o exterior, ia para a Itália, ia para os lugares lá, ele, não, peraí, eu quero conhecer essas comidas aqui, eu quero ver o que está fazendo sucesso aqui. E aí ele trazia para a casa dele lá as inovações, as novas tecnologias. E assim eles se destacaram no mercado, né? Mas vamos falar então dos nossos patrocinadores premium, né? Aí nós temos aqui, ó, Auto Estilo Veículo, a loja de seminovos, Evandro, nosso amigão ali, já vendi muito carro lá, já comprei carro do Evandro também. Conex Marketing Digital, uma empresa que faz sites, páginas, e-commerce, tráfego pago ali para sua empresa, se precisar. Foco Contabilidade, nossa amiga Ele, nós estamos com saudades suas aí. A Ele que falou, nossa âncora também, né? Ela que falou que o dia que eu fui conversar com ela, ela disse: eu quero revolucionar a contabilidade no Rio Grande do Sul e quem sabe no Brasil. Hoje ela atende na Bahia, clientes. Paiol dos Guri, esse espaço aqui, que é a nossa casa, onde nós fizemos um churrasco para o nosso convidado, nós servimos um vinho na mesa para o nosso convidado, então, do nosso amigo Mazuquim, grande abraço, Mazuquim, sempre mora no nosso coração aí. Tuane, Instituto Tuane Tomé, nossa âncora, nossa maravilhosa âncora aí, Tuane. Karine Calegari, também nossa âncora, psicóloga, nossa colega, estamos com saudades, Karine. Tinha pão hoje, Karine. Ela ama pão, né, cara? Nossa, Inspiração Simples, que foi a Inspiração Simples que presenteou as meninas hoje com as joias. Amém. Então, espero que vocês gostaram, né? Que bom. Dom Ferreto, nosso amigo Dom Ferreto ali, da casa da Facas, né? Facas Dom Ferreto, ele que faz várias facas, nós temos aqui expostas aqui no Bodega de Negócio, faca que nós usamos para cortar nossa carne, até de trás da porta, né, cara? Primo Odontologia, nossa amiga Clay, foi a nossa primeira patrocinadora também, então, Clay, um grande abraço aí. E Castelli Noivas, a casa de noivas aí, que hoje que você precisa de vestidos, ternos para festas, debutantes, casamentos, casa, e Castelli Noivas, então. iGrow, falamos agora de startup, então aqui, iGrow, nosso amigo Antônio, um grande abraço, Antônio. E Cardoso Esporte aí, você que precisa fazer terno para a sua empresa, para o seu time de futebol. E então, Cardoso Esporte aí faz isso para nós. E agora nós chegamos assim ao finalzinho do nosso episódio, né? Do Bodega de Negócio, depois de todas essas histórias. Agora a gente quer saber então da Sueli. Sueli,
a sua inspiração, todos esses trabalhos, essas mensagens que você falou para nós aí, das inspirações para o trabalho, né? Hoje, qual que é a inspiração que te faz acordar cedo de manhã, colocar um sorriso na cara e dizer, ó, vou trabalhar hoje feliz da vida? Então, o trabalhar hoje feliz da vida, às vezes, não é todo dia, né? Sim. Mas, como eu falei para vocês, não lembro se foi no episódio anterior ou agora, mas eu me converti há 2 anos. Então, hoje, eu acredito que cada um de nós tem um propósito, mesmo que nós não saibamos ainda qual é. E o meu, hoje, eu vejo que é inspirar mulheres a trazer elas a tornarem-se a sua melhor versão. Porque a mulher, ela ainda é o sexo frágil, né? Então, tipo, a gente pode ver, hoje a gente tá conseguindo se colocar no mercado, ou tá conseguindo, enfim, ter alguma relevância, ou algo do tipo, porque os homens, eles têm estatisticamente mais capacidade de fazer negócios. Não quer dizer que as mulheres não tenham, mas é que hoje a gente, por muitos anos, as mulheres ficaram cuidando das famílias, das casas, e por muitos anos também, algumas valorizadas e outras não valorizadas. E durante muito tempo, a gente entendeu que precisava fazer alguma coisa para ter a nossa independência. Então, eu acho que empreender liberta. E eu acho que quando a mulher, ela empreende, ela tem uma capacidade financeira melhor, onde ela tem uma condição de escolha, de repente, não estar num relacionamento abusivo. E o relacionamento abusivo, às vezes, é também, com certeza, com o marido, mas às vezes com pais, familiares, mães, avós. Então, eu não acho que a mulher, ela tem que ser mais do que o homem. Eu acho que a mulher, ela tem que ser feminina, ela tem que ser mãe, mas ela tem que ter a sua capacidade financeira para que, se ela está vivendo uma situação que ela não quer viver, ela tenha condições de mudar isso. E não ser mais aquelas avós sofridas que apanhavam dos maridos e não podiam fazer nada porque elas não tinham o que fazer. Então, seria mais ou menos isso. Assim, hoje eu quero que as mulheres sintam-se plenas, porque eu também fui casada, hoje eu não sou mais, hoje eu estou num outro relacionamento com uma pessoa maravilhosa também, que também já foi casado, que também teve sua história em um outro determinado momento, mas teve um momento que, por mais que eu tivesse tudo, me faltava algo, e era essa realização pessoal que hoje eu tenho. E eu acho assim também, que a gente fala muito, né? Existem as redes sociais, existem a popularidade nas redes sociais, mas o verdadeiro sucesso nos negócios é o quão próspero tu és. Não adianta tu dizer que é um sucesso se tu não tem resultado. Não tem resultado. Assim como, né? E para algumas pessoas a família é mais importante, para outras o negócio é mais importante. Não estou julgando aqui qual que é ou qual não é, porque eu ainda sonho em ter uma família, né? Que hoje a minha família é outra, mas eu ainda quero ter, se Deus quiser, eu vou ter uma família, vou ter filhinhas, filhos, enfim, ter cachorros, gatos, papagaios, e passarinhos, e cavalos, e tudo que tiver direito, né? Que Deus quiser para mim. Mas hoje eu entendo que eu sirvo a Deus. Então, assim, o que for da vontade de Deus, vai ser, eis-me aqui. Muito lindo, parabéns. A gente vê que o propósito, ele nos move quando é algo que vai além de nós mesmos, né? Você fala de apoiar, dar força, levantar outras mulheres, trazer luz para a vida de pessoas que muitas vezes estão lá não vivendo a sua melhor versão. Uhum. Então, isso é muito lindo e com certeza deve ser muito gratificante quando chega naquele resultado final, ver aquela mulher sendo plena, feliz. Empoderada. Feliz com ela. Muito bom. Porque, assim, eu já tive muitas situações na minha vida de não ter nada financeiramente, de ter muito financeiramente, de ter razoável financeiramente, de estar correndo, sabe, tapando buraco financeiramente, mas assim, ó, o que faz a gente deitar e dormir tranquila é quando a gente tá aqui dentro realizada. E isso é algo de cada um, né? Então, a pergunta que nós temos que fazer sobre
um Deus superior, eu acho que não precisa mais fazer, né? Porque ela acabou de falar ali, né? Então, família. Tu falou agora aí, eu desejo, eu falo. Resume para nós aí o que significa para ti, assim, família. Quem foi a tua família? O que a tua família te rendeu para minha família é minha base, assim, em relação a tudo. A família, eu acho que é o termômetro positivo e negativo também, né? Mas quando a gente vem de um lugar que tem muita visibilidade, tem a fama, como a TV, ou quando tu tem recursos financeiros a mais que outros, a gente tem muitos bajuladores, interesseiros, bajuladores por perto. E a família, ela acaba sendo a nossa base. São pessoas que, às vezes, também tem pessoas interesseiras na família, né? Mas, no meu caso, eu sou muito unida com as minhas irmãs. A gente tem uma coisa, assim, com meu irmão. A minha família toda, ela se ajuda, se completa, se critica, mas é horrível ouvir crítica de quem a gente gosta, mas a gente tem que aprender a filtrar muitas coisas. Às vezes não é com amor, né? Mas a gente tem que aprender, sabe? Enfim, acho que cada um tem uma história, acho que todo mundo... Nós temos que olhar os outros, nossa família e demais, de uma maneira mais amorosa, porque no final das contas, tá todo mundo querendo ser feliz. Então, assim, hoje eu entendo, como tu falaste, César, em algum momento da nossa conversa, que a gente tem que honrar os pais, né, por eles terem nos dado a vida. Às vezes é muito difícil, porque a gente cobra os pais, a gente quer culpar os pais. É muito normal a gente entrar num lugar de vítima, tipo assim, ai, meu pai morreu, eu sou uma coitada. Nossa, se eu olhar para o lado, tem histórias piores do que a minha. E também melhores do que a minha. Então, eu acho que a gente tem que, justamente, ser amoroso e amorosa com as pessoas, com as mulheres, com as mães, porque no final das contas as pessoas elas entregam o melhor que elas podem naquele momento. Do que elas têm. Quem dá o que não possui. E a gente, às vezes, assim, a gente não é 100% também. Às vezes a gente é péssimo com uma pessoa, mas é o melhor que a gente pode ser naquele momento. Depois a gente se arrepende. Depois a gente pensa, mas eu não quero ser assim, por que eu fiz isso? Mas foi o melhor que a gente podia naquele momento. E ser humano, né? Somos todos seres humanos, lembrando disso. Muito bom. Acho que nós não poderíamos acabar diferente do que dessa maneira, né? Que papo agradável, que papo construtivo, né? Que história fantástica. Eu falo bastante, né? Mas eu adorei, César. Tu é uma pessoa muito querida, muito comunicativa, de muito sucesso, tem uma energia muito boa. Igual. Aquele dia eu tava muito interessante, assim, porque tem algumas pessoas que elas simplesmente se destacam. E eu não falo sobre beleza, eu não falo sobre posse. Quando nós nos conhecemos, eu estava dando uma palestra num local que tinha o quê? Umas 300, 400 pessoas. E eu lembro de 5 pessoas. E uma delas era o César. Sabe? Porque é uma pessoa querida, uma pessoa que não é invasiva, uma pessoa que acrescenta, que agrega, que conecta, que... Energia boa, sabe? Um cara bacana, que fala bem, que... Sabe? Olha, parabéns, assim, pela tua maneira de ser. Parabéns pelo teu negócio. Me senti acolhida aqui. E assim, quando a pessoa ela tem uma energia boa, a gente atrai os semelhantes, né? Todos que estavam aqui. Sim. Foi muito gostoso chegar aqui, porque eu falei com o César uma vez pessoalmente, 2 vezes pelo WhatsApp. E tipo assim, me senti em casa, sabe? Tô super bem, ganhei presente, tudo. Então, César, parabéns pelo teu trabalho, por estar dando voz para pessoas, para mim, que muita gente que está assistindo nunca tinha ouvido falar, né? Por ter me apresentado para essa linda, maravilhosa, que eu já quero saber de tudo, que eu acho que a gente pode até ter uma troca legal. E fico à disposição de vocês também, para quando precisarem de algo que eu possa ajudar, eis-me aqui. Que legal. Então, eu quero acabar aqui com 2 mensagens, né? Primeiro, eu acho que foi a mensagem mais construtiva aqui do negócio, que é hoje, mantenha-se em movimento. É
é isso, né, Tony? Boa! Eu acho que... Eu uso muita frase, né? Ou você faz poeira, ou você come poeira. E a gente vê aqui histórias de sucesso como da Sueli, que a gente fazendo a poeira, errando, acertando, mas sempre atento às oportunidades, ao movimento, a conexões, ao conhecimento e à atitude, né? Fazer a coisa acontecer. Exatamente. Por que eu falo isso? Porque se eu não tivesse em movimento, eu não teria conhecido a Sueli. Se eu não tivesse em movimento, Bodega de Negócio não é o que é hoje. Porque em todas as oportunidades que eu tenho para estar em um evento e divulgar a marca, em divulgar o projeto Bodega de Negócio, é lá que eu estou. E segunda coisa, hoje, né, eu me sinto lisonjeado, né, sempre, né, a mensagem que você falou das mulheres ali é fantástico, porque numa oportunidade, a gente ficou 4 meses sem colocar um episódio de mulheres, né, e eu participei em Caxias de um evento onde tinha 350 CNPJ mulheres, só mulheres. O nome do negócio é Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio. E aí as mulheres lá, eu estava entrevistando elas, mas para prestigiar o evento, né? E elas falaram, que legal que o Bodega de Negócio, ele valoriza as mulheres. Que legal que o Bodega de Negócio prestigia as mulheres. Isso é muito bom. Eu pensei assim, digo, caramba, meu. É 4 meses que eu não postava um evento de mulheres, porque não sei por quê. Entendeu? Mas eu sempre postava 2 homens e uma mulher, 2 homens e uma mulher. E aí aconteceu o negócio. E a audiência começou a baixar. Começou a baixar e eu digo, cara, não dá, né, cara? Porque todo mundo que vem aqui fala, honrar pai e mãe, Deus, família, os maridos agradecem as mulheres, porque eu não estou onde eu estaria hoje se não fosse pela minha mulher. A mulher que vem fala do marido, eu digo, caramba, então tem que ter junto, tem que andar junto a coisa. Claro, e assim, ó, muitos homens que tu entrevistaste, que tu fala, não tinha quinta série, isso aqui, eles construíram impérios porque eles tinham uma mulher cuidando da casa. Quando eles chegavam, a comida estava pronta, a casa estava limpa, os filhos estavam criados de banho tomado, com os temas feitos. Então acaba que essa mulher, ela merece essa valorização, né? Por muito tempo não teve isso, então é importante. É um conjunto, é uma dupla, é uma empresa familiar, acaba sendo, né? Porque uma família é uma empresa. A mulher, a do lar, ela tem que saber administrar. Quando eu casei, eu entendi que a minha primeira empresa foi minha casa. Mesmo era uma casa. Eu tinha que delegar, eu tinha que fazer a gestão de pessoas, eu tinha que inúmeras coisas. Mas é muito bacana essa valorização que tu faz mesmo, sabe, César? E a mensagem final, então, juntando tudo isso, né? Nós precisamos das mulheres para os negócios, as mulheres são bem-vindas para o negócio. Nós temos que se manter em movimento para os negócios acontecer, independente da área que você se encontra, né? E eu queria fechar hoje, então, com a mensagem seguinte, ó. Não se intimide por causa da beleza. Cara, se a gente olha lá, Sueli, linda, maravilhosa no palco, não vou conversar com ela porque ela é metida. Eu estaria perdendo a oportunidade de ter convidado essa mulher maravilhosa, simpática, querida, entendeu? E muito inteligente, que não estaria aqui deixando essa mensagem para vocês, entendeu? Essa mensagem que tudo é possível, com dificuldades ou não. Eu não posso isso, posso. Eu posso fazer várias coisas, beleza, mas eu vou fazer só aquilo que eu realmente conheço, o resto eu vou delegar para fazer. E espalhando essa maravilhosa, né, aprendizado e sorriso ali. E quem sabe a gente faz até um outro podcast, né? Assunto tem. Assunto tem, né, cara? Tony, também, obrigado. Sempre que o Bodega de Negócio precisa e sempre que tiver, porque todo mundo hoje está naquela correria, né? Sempre que o Bodega de Negócio precisa e a Tony está disponível, está aqui com nós. E hoje foi... Carrego, né? São conexões preciosas, ambiente muito bom, papo bom, vinho bom, suco bom. E sempre dá negócio. E ainda me apresenta. É isso aí, muito bom. Obrigada pelo convite.
Sueli, então, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Quando você vier para Bento Gonçalves, você é a nossa convidada. Vai ser Nossa um prazer. casa é sua casa. Então, de coração, muito obrigado e seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço. Obrigada a vocês pelo carinho. Um sucesso aí, vamos fazer um brinde. Ah, Não, já tá. pera, que de taça vazia não dá pra fazer. Tu viu que eu sou boa de garfo e boa de drink, né? Boa. Eu não nego, eu não tenho vergonha de comer nem de beber. Aí. Vida longa ao Vida Bodega de longa. Negócios. E muitos negócios. Muitos negócios. Valeu, tchau, pessoal. Tchau. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo e mande para o seu amigo ou para sua amiga, né, que precisa ouvir essa história aqui que é muito inspiradora. Sucesso! Tchau. Tchau.